Antes de ler esse texto, eu quero trazer a vocês aqui uma percepção do contexto em que acontece esse momento que nós vamos ler. Os dias são do rei Acabe, rei da nação de Israel, e também de sua esposa Jezabel, líder espiritual naquele tempo e naquele momento. E o que é interessante? Eles foram líderes péssimos diante do povo. E justamente por introduzirem o politeísmo, ou seja, adoração a vários deuses. E isto trouxe à nação um grande esfriamento espiritual. Isso trouxe à nação uma grande confusão espiritual. O povo estava perdido. O povo estava cada vez mais distante de Deus. E tinha aqueles que diziam: eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas ao mesmo tempo também serviam a um falso Deus chamado Baal. E esse coração dividido estava trazendo consequências terríveis ao coração da nação e de todo o povo. E é justamente nesse contexto que Deus levanta o profeta Elias para trazer essa palavra. E eu quero dizer para vocês que, embora sejam muitos anos que nos separam desse episódio, eu não vejo muita diferença no contexto. Vivemos sim um contexto em que muitas pessoas, não pela falta de sede de Deus, mas pela falta de uma orientação clara, bíblica, teológica, limpa, estão confusas espiritualmente, estão perdidas espiritualmente, estão tentando encontrar Deus, mas tentando do jeito errado, estão tentando servir a Deus, mas com mecanismos que não são aqueles que a palavra de Deus ensina. E essa palavra vem para promover esse alinhamento. Essa palavra vem para colocar as coisas no seu devido lugar. E eu gostaria de saber se o seu coração está aberto para ouvir isso e para receber essa palavra. Quem está com o coração aberto aí? Amém. Lá em cima, coração aberto? Amém. Então vamos ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Repita isso: o povo nada respondeu. Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, a tua palavra foi lida e esse ambiente está cheio da tua graça. É perceptível, Pai, que o Senhor está agindo neste lugar. E a tua ação, Pai, é porque tem vidas preciosas aqui hoje, que precisam muito do Senhor, que precisam muito ouvirem a tua voz, Pai. E eu peço, meu Deus, que diante desta palavra que está liberada sobre a tua igreja, o Senhor venha trazer luz, entendimento, clareza. Que a tua palavra seja luz para os nossos pés, seja lâmpada em nosso caminho, para que nós possamos seguir o caminho de acordo com a tua vontade. Vontade esta que é boa, que é agradável e que é perfeita. Senhor, no céu a tua vontade é feita 100%. E assim como Jesus nos ensinou a orar, nós pedimos que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, Pai. Assim na terra, como ela acontece no céu, Senhor.
Meu Deus, nesta noite fale com a tua igreja, fale com teu filho, com a tua filha, que esta mensagem possa alcançar vidas em toda a nação, fora desta nação, aonde estiver uma alma que precisa receber esta palavra, que esta palavra alcance, Senhor, e que vidas sejam salvas, que vidas sejam resgatadas, que vidas, Pai, sejam aproximadas verdadeiramente de Ti. Senhor, eu oro com muita gratidão pelo privilégio de expor essa palavra aqui hoje. Faz tudo conforme o desejo do Teu coração. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. O texto de hoje que nós lemos traz talvez uma das perguntas mais poderosas que a nação de Israel foi confrontada. E que pergunta é essa? Até quando? Até quando vocês irão oscilar de um lado para o outro? Até quando irão ficar nesta condição, neste comportamento, na vida de vocês? É fato que existem perguntas que não fazem sentido, mas há aquelas que são recheadas de muita unção e sabedoria, e que tem o poder às vezes de gerar um silêncio inquietante dentro de nós. Este povo, quando ouviu essa pergunta, o primeiro impacto e reação a essa pergunta foi o silêncio. E de fato, gente, há perguntas importantes que nos conduzem a respostas reveladoras. Há perguntas que são extremamente importantes porque elas são capazes de expor os motivos que estão dentro de nós. Há perguntas que têm o poder de nos fazer enfrentar a verdade, que muitas vezes queremos fugir delas. São perguntas que nos expõem a uma consciência que muitas vezes gostaríamos de evitá-la. E esse texto nos coloca diante de uma dessas perguntas muito penetrantes. Perguntas que não dá para ficar neutro diante dela. Pergunta que não dá para não reagir com uma resposta. Por mais que a resposta seja não responder. Porque quando você não responde uma pergunta, você está decidindo não responder, e essa decisão de não responder já é uma resposta. É uma pergunta que não dá para ficar indiferente diante dela. E eu diria que é uma pergunta que jamais deve se calar na nossa vida. E é esse o tema de hoje. Repita isso após mim: a pergunta que nunca se cala. Até quando? Até quando iremos oscilar de um lado para o outro? Por que nós precisamos fazer essa pergunta a nós hoje? Primeiro, porque nela está implícita a realidade de um desalinhamento espiritual. Repita isso: está implícito a realidade de um desalinhamento espiritual. O povo dizia que servia a Deus, mas ao mesmo tempo servia a Baal, e era uma baita de uma confusão. Vivia uma cegueira absurda, uma visão completamente distorcida sobre quem é Deus e quem somos nós diante desse Deus. Isso trazia muito desalinhamento àquilo que se precisava viver como servos de Deus, como filhos de Deus.
E hoje, sinceramente, será que você tem clareza sobre quem é o seu Deus? Quem é Deus para você? Seria Ele um pai? E se Ele é um pai, que filho você tem sido para esse pai? Que filha você tem sido para esse pai? Se você o reconhece como Deus e Senhor da sua vida e como um pai na sua vida, o que esse pai espera de você? Quais são as expectativas desse pai sobre a sua vida? E da clareza, da consciência que você tem do que Deus espera de você, você está correspondendo? Você está reagindo como Ele espera que você reaja? É muito claro que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas o quanto que essa vontade boa, agradável e perfeita tem lugar dentro de você? Tem espaço na sua vida? É capaz de mudar, de alinhar, de ajustar o que precisa ser ajustado na sua vida? E esta nação estava vivendo um caos espiritual. Cegos guiando outros cegos. Pessoas achando que estavam servindo Deus, mas estavam servindo um ídolo. Pessoas pensando que estavam amando Deus, mas estavam amando um ídolo. Até que neste caos Deus levanta o profeta e diz: gente, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Há um só Deus e Senhor. Há um só Deus e Criador de todas as coisas. E se você reconhece esse Deus na sua vida, você precisa decidir hoje servi-lo. Mas se você não o reconhece como Deus na sua vida, então que sirva Baal, porque em cima do muro não vai dar mais para ficar. Não tem como agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então por que essa pergunta é tão poderosa? Porque ela tem o poder de revelar aquilo que não está alinhado à vontade de Deus conosco, aquilo que está destoando do que Deus espera de nós. Essa pergunta tem a capacidade de colocar um prumo na nossa vida e revelar as tortuosidades que precisam ser alinhadas. E é um baita de um orgulho você pensar que já está tudo certo na sua vida. É um baita de um orgulho você pensar que já sabe tudo sobre Deus e que já está correspondendo 100% daquilo que Deus te espera. Então quebranta o teu coração nessa noite e deixa essa pergunta ser uma pergunta para você nesse momento. Porque às vezes quando a gente começa a ouvir a palavra, a gente pensa assim: olha, essa hoje é para o meu marido, essa hoje é para o meu filho, essa hoje é para minha esposa. Ai, tomara que ela esteja na live assistindo, eu mandei o link. Não, a palavra é com você. Essa pergunta revela a realidade implícita de uma desordem espiritual, de um desalinhamento espiritual, de algo que não está legal diante de Deus e que precisa ser colocado em ordem. E sinceramente, o que na sua vida precisa ser colocado em ordem? O que na sua vida precisa ser ajustado na relação com Deus? O que na sua vida precisa submeter e alinhar à vontade de Deus? Começa a perguntar isso ao Espírito Santo. Tenho certeza que você não vai sair daqui hoje sem essa resposta. Posso ouvir um amém? Então por que precisamos fazer essa pergunta hoje? Primeiro, porque nela está implícita a realidade de um desalinhamento espiritual. Só que em segundo lugar,
porque nela está implícita ou implícito um dos comportamentos mais repugnantes diante de Deus, um dos comportamentos mais repugnantes do ser humano diante de Deus. É aquele comportamento que gera ranço, que gera nojo, que gera náuseas. Alguém já usou essa expressão assim? Olha, eu estou com ranço disso, estou com ranço daquela pessoa. Alguém já usou essa expressão? Já, né? Agora, quem aqui já teve a experiência de pegar o lixo e o saquinho rasgou e ver aquele cheiro e era de um camarão de 1 ou 2 dias? Quem já pegou um lixinho assim meio fedido que gerou náuseas em você? Quem já passou por isso? Eu sou bem fraco para isso. Qualquer lixo que tenha assim um azedinho ali, eu já, né, já dá aquele negócio louco. E eu falo, amor, leva você o lixo, amor. Às vezes a estratégia funciona, mas tem vezes que não funciona não. Mas é horrível esse momento de náuseas, porque é nojo, é ranço. E quando essa pergunta vem ao povo de Israel, ela também revela um comportamento repugnante que está implícito na vida deste povo. E que comportamento é esse? A indefinição. Porque a indefinição gera náuseas em Deus. Apocalipse capítulo 3 diz: assim porque você não és frio e nem quente, e porque és morno, estou a ponto de vomitar-te. Gente morna é gente indefinida, gente que não se posiciona com Deus, gente que não mergulha verdadeiramente no reino para viver a vontade de Deus, fica na mornidão. E sabe qual que é o grande perigo? Você tem dúvidas que nós estamos vivendo os últimos dias? Quem tem dúvida? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos irão se esfriar. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar convivendo com gente fria. Preste atenção nisso. Nós vamos estar vivendo com gente fria e se achando quente, porque estamos nos comparando com quem esfriou. Mas na verdade estamos mornos. Você dizer que está quente na sua fé, se comparando com alguém que esfriou, filho, filha, não se engane. Uma outra coisa também que parece ter se tornado normal, entre aspas, entre os cristãos, principalmente nesse tempo de pandemia, é a mornidão e o esfriamento. Pessoas que perderam a paixão pelo culto, a paixão por esse momento de adoração, a fome e sede para estar na presença de Deus, a alegria de estar num culto a Deus, e achando que isso é normal. Na verdade estão esfriando, estão se tornando mornos. Isso é apenas um indicador de que as coisas não estão indo bem na relação com Deus. Porque quem diz que está firme, forte, fervoroso na relação com Deus individual, mas isso não transborda para o coletivo, isso não foi relação com Deus. Não existe relação abundante com Deus para quem é uma ilha, para quem é isolado, para quem diz que serve a Deus sozinho. Só que hoje está se tornando normal esse tipo de vida. Pode ser comum, mas não é normal. Pode ser comum viver uma vida cristã morna. Pode ser comum viver uma vida cristã de forma fria. Mas isto não é normal. Quem está entendendo isso? Porque a vida que Deus espera de cada um de nós é uma vida de entrega total a Ele. É uma vida de rendição total a Ele.
Deus não nos divide com nada e nem ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer tudo ou nada. Jeremias 29, o verso 13 nos diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de qualquer jeito. Amém? Não amém? Não é assim? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo continua sendo todo. E é por isso que Deus levanta o profeta Elias e diz: olha gente, se é em Deus que vocês creem, então sigam-no. Mas se vocês estão crendo no Baal, então sigam Baal. Ou seja, quente, ou seja, frio. Eu vou agradar um pouquinho Deus, eu vou agradar um pouquinho Baal. Ei, ou você é de Deus ou você é do mundo, ou você é do diabo ou você é de Deus. Não tem ali meio termo. Não tem. E é por isso que a indefinição gera náuseas em Deus. É por isso que a indefinição é repugnante diante de Deus. É por isso que a indefinição desagrada a Deus. E a indefinição autentica o nosso caminho. Sabe para onde? Não é para o céu. Quer saber para onde? Pega a sua Bíblia, João capítulo 3, o verso 16 a princípio. João capítulo 3, o verso 16. O texto diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, vamos no verso 36. Olha que interessante. Aqui acaba com a possibilidade de você ficar em cima do muro. Olha o que diz o texto: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse termo aqui significa que você continua debaixo da sentença do inferno. Todos nós estávamos sentenciados ao inferno, até que Cristo entrou na nossa vida e mudou o nosso destino. Mas a indefinição faz a pessoa permanecer neste lugar. Quem está entendendo isso, gente? Então por que essa pergunta é tão importante para nós hoje? Porque nela está implícito a realidade de um desalinhamento espiritual. Nela está implícito um dos comportamentos mais repugnantes, que é a nossa indefinição. Mas também nela está implícita a necessidade inequívoca de um posicionamento. Repita isso: eu tenho que me posicionar. Essa pergunta, quando ela vem dizendo: filho, filha, até quando? Esse até quando não é para você colocar uma data a perder de vista. Esse até quando é para realmente provocar você a uma resposta imediata. Acabou, não tem mais prazo. É hoje que eu resolvo a minha vida com Deus. Não vou mais procrastinar isso, não vou mais deixar isso para depois.
E gente, procrastinar as coisas com Deus é a maior desgraça que alguém pode fazer para a sua própria vida. A procrastinação por si só já é um assassino silencioso das coisas mais importantes que você tem na sua vida. Ai, segunda-feira eu começo a fazer atividade física, é assim, não é, Ed? E aí chega segunda-feira, a cama está quentinha, o céu está nublado, e a cama te abraça e diz, eu amo você. Aí o que acontece? Não, amanhã eu começo. Sabe o que está acontecendo? De forma silenciosa e sutil, a procrastinação está matando você, está acabando com a sua saúde. Faz sentido isso que eu estou dizendo, gente? É como aquela metáfora que eu já contei aqui, eu vou repetir para vocês. Os demônios fizeram uma assembleia para extrair ideias, para impedir o crescimento do reino, para impedir que vidas se entreguem a Jesus, para impedir que as pessoas se batizem, desçam as águas do batismo. E aí nessa assembleia está todos lá os demônios reunidos, e cada um com uma ideia brilhante. E um pede a palavra e diz, eu tenho uma ideia poderosa. Vamos dar um jeito de queimar as Bíblias. Se a gente acabar com as Bíblias, se a gente queimar as Bíblias, naturalmente esse povo não vai saber como chegar até Deus, como chegar até Jesus, e o avanço do Evangelho vai por água abaixo. Mas aí levantou outro e disse, olha, já tentaram fazer isso e não deu certo. Quanto mais queimava, mais multiplicava a Bíblia. Aí ele disse, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que governantes, com que autoridades proíbam ler a Bíblia nas escolas, proíbam ler a Bíblia nas universidades. Vamos dar um jeito de proibir o acesso à Bíblia. E dessa forma, o Evangelho vai dar uma segurada, as pessoas não vão saber de Jesus, e o reino não vai avançar como tem avançado. Ideia boa. Mas até que um demônio mais esperto ainda diz, olha, eu tenho uma ideia brilhante. Não vamos queimar a Bíblia, não vamos proibir as pessoas de lerem a Bíblia. Na verdade, vamos incentivar a ler a Bíblia. E vamos também dizer que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas vamos também dizer que pode deixar para depois. Você conhece alguém que conhece a verdade, mas que está deixando para depois algo que precisa resolver hoje com Deus? Quem conhece? Levanta a mão aí. Já ouviu o Evangelho, já ouviu a palavra, já leu o texto, já tem clareza da vontade de Deus, mas não faz o que tem que ser feito, não resolve o que tem que resolver, não alinha o que tem que ser alinhado, não ajusta o que tem que ser ajustado, permanece no pecado, permanece no engano, permanece com a vida enrolada, mesmo tendo clareza. Ai, olha, é mesmo, Jesus mandou batizar. Uma hora eu batizo, mas agora não. Já viu alguém assim? Ainda não é o meu momento, ainda não é o meu tempo. Filho, filha, a Bíblia diz que no que diz respeito à tua salvação, hoje é o dia, agora é o tempo. Ai, não estou preparado. Mentira. Batismo não é para ninguém que está preparado. Batismo é para quem reconhece os seus pecados, é para quem chora os seus pecados e sabe que só há alguém que pode salvá-los de seus pecados, e este alguém é Jesus Cristo. É alguém quebrantado, que se coloca diante dele, reconhecendo que só Ele pode tirar você desse lugar de sujeira, desse lugar de nojeira, desse lugar de morte, e te trazer para a luz, para a vida. É decidir seguir aquele que é o único que pode verdadeiramente mudar a sua vida.
Mas o fato é que a indefinição leva à procrastinação, e a procrastinação é um assassino silencioso dos sonhos mais lindos e belos de Deus na sua vida. Tem muita coisa linda e bela que Deus sonhou para você que ainda não aconteceu, não é porque Ele não quer, é porque você sempre dá um jeitinho de dizer: depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Faz sentido isso que eu estou dizendo, gente? O depois pode ser tarde demais. E é por isso que Isaías capítulo 55 verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Repita essa palavra, enquanto. Essa palavra é justamente porque pode haver um momento que você vai querer muito, pode haver um momento que você vai querer buscar, mas será tarde demais. Será como as virgens que foram consideradas loucas, que faltou o azeite, o noivo veio e fechou a porta. Elas gritavam: abre-nos a porta, mas o Senhor disse: não dá mais, já foi. Quem não quer enquanto pode, não terá quando quiser. Então, no nome de Jesus, o que você precisa se posicionar hoje? O que você precisa resolver hoje? Resolve hoje. Talvez tenha alguém que você tem que pedir perdão e tem que ser hoje. Talvez tenha alguém que você tem que se consertar e tem que ser hoje. Talvez tenha uma resposta do chamado de Deus para a sua vida e você tem que dar essa resposta hoje. Não confie no amanhã, porque você não sabe o que o amanhã trará. Provérbios 27:1 diz: não presumas do dia de amanhã, porque você não sabe o que produzirá o dia. Você não sabe. Fale hoje o que tem que ser falado para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu cônjuge. Resolva hoje. Quem está entendendo isso, gente? Posicionamento. Então, para concluir, esse até quando vem ao nosso encontro com a necessidade de um posicionamento. E eu pergunto: até quando você irá prorrogar a decisão de arrepender-se dos seus pecados e descer as águas do batismo? Até quando você vai adiar isso? Até quando você vai deixar para depois algo que Jesus já deixou claro que é a vontade dele para você? Até quando você vai encontrar justificativas, desculpas para não atender à voz daquele que você reconheceu ser o Senhor da sua vida? Até quando você vai prorrogar a decisão de seguir Jesus verdadeiramente? Tem aqui 3 textos que eu quero ler para vocês, que diz assim, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Romanos capítulo 4, verso 7 diz assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. E aí eu pergunto: até quando você vai prorrogar essa felicidade na sua vida? Até quando você vai deixar para depois essa paz que só Deus pode te dar? Essa alegria que só o céu pode manifestar dentro de você? Hebreus capítulo de número 3, o verso 7 e 8 diz assim:
Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Repita isso: se hoje eu ouvir a voz de Deus, eu não devo endurecer o meu coração. Você sabia que a gente tem a tendência de sempre endurecer o coração diante de um confronto? Por exemplo, a patroa diz assim: marido, a hora que você chegar em casa nós vamos conversar. O que já acontece no coração do marido? Primeiro dá uma gelada, né? Aí daqui a pouco já fecha e ele começa a dizer: pera lá, já que ela quer, então ela também vai ouvir hoje. É assim ou não é? Ou será que é diferente? A patroa diz assim: marido, hoje a hora que você chegar nós vamos ter um papo legal. E você diz: yes, é hoje. Vou aprender algo importante sobre mim. Vou aprender como ser um marido melhor. Minha esposa vai dar um feedback sobre a minha vida. Que coisa maravilhosa. Eu vou poder mudar para melhor. Alguém faz isso? Hã? Deu até um choque na cabeça aí, né? Se acontecer isso, vai falar: marido ficou louco. Não é? Mas porque naturalmente nós temos a tendência de fechar o coração, de endurecer o coração. Quer ver se a pessoa tem uma raiz de rejeição? Qualquer figura de autoridade ela vai se fechar, não vai aceitar. Mas filho, filha, só há cura para você, só há salvação para você, se o seu coração se quebrantar e se tornar um coração ensinável, capaz de ouvir e também obedecer à voz do Senhor. E é por isso que a própria Bíblia adverte: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça. Se o próprio Deus está dizendo na palavra dele: olha, se você ouvir, não endureça, é porque o contrário pode acontecer. Pode ou não pode? Se ele está falando para não endurecer, é porque ele sabe que se ele não falar isso para você, que se ele não te alertar, se ele não te ensinar, se ele não abrir os teus olhos, ele vai falar, ele vai apontar o caminho, ele vai deixar tudo claro, mas o seu coração cheio de orgulho vai endurecer e você vai ficar na mesma, mesmo diante das evidências da volta do nosso Senhor, mesmo diante da clareza do ensinamento da palavra de Deus. Porque Marcos 16, 15 e 16, Jesus diz: vão pelo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Será que é difícil de entender isso? Será que é tão difícil de deixar entrar essa verdade? Então, se você já sabe o que Deus espera de você, o que te impede de batizar? O que te impede de ter um verdadeiro encontro com Jesus? Até quando vai prorrogar a decisão mais importante da sua vida? Eu estou falando aqui de um exemplo do batismo, mas poderia dar muitos outros exemplos. A nossa igreja existe para adorar a Deus. E tem gente que está prorrogando ser um verdadeiro adorador. Tem gente que está lá conectado online que adora de verdade, mas tem gente que só faz de conta. Tem gente que só conecta para dizer que conectou, mas está no celular com outras coisas. Está conectado, mas está se distraindo com uma série de outras coisas. Está olhando Instagram, está olhando Facebook, está olhando Fantástico, e aí de repente, é o culto, aí volta lá para o culto. Até quando vai levar o culto de Deus de qualquer jeito?
Até quando vai ignorar o culto ao Senhor? O escritor aos Hebreus diz: não deixem de congregar como igreja, como é o costume de muitos, ainda mais que o dia se aproxima. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais as pessoas vão se distanciar da igreja. Mas a palavra adverte: quanto mais perto o dia, não deixem de congregar como igreja. Não deixem. E aí, gente, quando a gente fala aqui de mornidão, de esfriamento, acredite nisso. Se na oportunidade de crescer, desenvolver, aprender a palavra no Tadel, você se abstém desse ambiente de crescimento, podendo estar lá, com todo amor e carinho eu te digo, você está frio ou está morno. Porque a Bíblia diz que Deus deu pastores e mestres à igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para que o corpo seja edificado. E se você foge disso, com muito carinho e amor eu digo para você, você está frio ou está morno. Ai, não estou indo na célula porque não gosto de célula online. Não tem nada a ver com célula online, você está morno ou está frio. Porque mesmo com célula online as pessoas oram umas pelas outras, as pessoas edificam umas às outras, as pessoas meditam na palavra de Deus, contam os seus testemunhos, Deus opera milagres. Células se multiplicaram mesmo online, e você ainda está contando: não gosto de célula online, por isso eu não vou. Você está frio e não acordou ainda. Está morno e não acordou ainda. Não entendeu a essência, o porquê nós fazemos do jeito que fazemos, o porquê nós somos do jeito que somos. Até quando a palavra de Deus está falando comigo e com você? Até quando vou levar de qualquer jeito a minha vida no Tadel? Até quando vou levar de qualquer jeito a minha vida na célula? Até quando vou levar de qualquer jeito a minha vida na igreja? Gente, não dá mais tempo. Ou você coloca a mão no arado e vive o que Deus sonhou para você, ou você vai perder tudo aquilo que é belo e lindo que Deus sonhou para a sua vida. Não dá mais tempo. É chegado o tempo, é chegado a hora. Se é Baal que você quer servir, sirva. Mas se é Deus, tem que ser com entrega total. Tem que ser com plenitude. Tem que ser com a totalidade do nosso ser.